Olá, esse vídeo hoje tem como principal objetivo falar das casas zodiacais. Então, antes de mais nada, é interessante estar contextualizando alguns princípios da astrologia para a gente poder entender melhor o que vem a ser essa história de casas zodiacais. Então, assim, tem um princípio da astrologia que diz assim, que tudo que está no céu corresponde àquilo que está na terra, né? Isso é um princípio bastante antigo, que supõe que você tenta retratar o que está na terra por meio da observação daquilo que está no céu. A gente tem que ter em mente também assim, que o conhecimento astrológico ele não foi feito em apenas uma geração. É um acúmulo de conhecimentos, de informações que vêm sendo transferidos e modificados muitas vezes ao longo de séculos, né? Então começou lá há algumas milhares de anos antes de Cristo, as primeiras tentativas, ou as primeiras organizações do conhecimento astrológico, e ele veio sendo modificado ao longo do tempo. Na Idade Moderna, por exemplo, com a descoberta de planetas e tudo mais. O próprio conceito de planeta astrológico não é o mesmo do conceito astronômico, são coisas bem diferentes. Tem que ter em mente que a astrologia não é exatamente uma ciência, ela é um conhecimento milenar, é um conhecimento que vem sendo transmitido em termos que envolve uma questão empírica, ou seja, da observação prática, e também tem muito a ver também com a questão cultural e a questão também, vamos dizer assim, da intuição. Então tem um lado também, de certo modo, intuitivo e também um certo modo racional dentro desse conhecimento, que tem muito a ver com uma arte, né? Com uma arte milenar, digamos assim. Então não é muito coerente de chamar a astrologia de ciência, porque a ciência moderna ela tem toda uma forma de construir conhecimento que não é exatamente a mesma forma de construir conhecimento da astrologia. Então vamos dizer assim, vamos agora ao assunto central, né? As casas zodiacais. O que são as casas zodiacais? Quando a gente desenha um mapa astral, a gente deve ter reparado que ele é construído dentro de um círculo, né? Esse círculo ele recebe divisões. Em torno desse círculo, nós costumamos colocar os signos dentro dele, né? Dentro desse círculo dividido. Então, seria as casas astrológicas seria como se a gente fatiasse esse céu como se fosse uma pizza, né? Essas fatias elas não são obrigatoriamente do mesmo tamanho. Nós já vamos tentar falar assim brevemente do porquê nem sempre é do mesmo tamanho. O círculo todo ele corresponde a 360 graus, ou seja, 360 dividido por 12, você teria uma base de 30 graus para cada uma, correspondente a cada signo, porém os signos eles não vão estar contidos dentro dessas divisões que eu chamo de casa. Então, para a gente tentar entender melhor o que eu estou falando, vamos agora mostrar aqui, né, por meio de uma gravura. Então vamos lá. Nós temos aqui, né, o círculo, aqui fora nós temos os signos, por exemplo, aqui está Touro, aqui você tem Áries e assim por diante, tá? No caso, esse mapa, para ele estar na posição certa, ele teria que estar nesta posição, tá? Desculpa, não, é nessa posição. Aqui você teria ele na posição mesmo real dele. Como a câmera está invertendo ele, então isso daqui, no mapa normal, no impresso, ele estaria aqui no outro canto, ou seja, isso aqui é o ascendente. Você olhando, como você está vendo, a câmera mostra ele espelhado, então ele está totalmente invertido, tá? Então você vê assim, né? Essa linha é a linha do ascendente, essa linha é do descendente, aqui você tem o meio do céu, aqui você tem o fundo do céu. Então você tem as divisões por casa, tá? Então você tem aqui, você vai começar a perceber que aqui você vai ter a casa 1, né? Você tem aqui a linha do ascendente, aqui Capricórnio, aí você vai ter logo em seguida a casa 2, a casa 3, a casa 4, cada risco desse é uma casa. Então aqui você tem a casa 1, a casa 2, a casa 3, a casa 4, a casa 5,
a casa 6 e assim sucessivamente, dando a volta. Então aqui você vai ter a casa 12, aqui a casa 10. Tá? Então você tem aqui todo o entorno dos signos, né, que vão percorrendo. Isso aqui é o que a gente chama de casa. Então são esses espaçamentos. A linha está um pouco mais clara, está um pouco mais difícil de ver, mas aqui você teria, tá? Aqui você teria a casa 1, tá? Aqui você tem a casa 2, e assim sucessivamente. Então esses espaçamentos aqui é que você chama de casas, tá? Então você percebe que um signo, ele pode estar, uma casa ela pode conter mais do que um signo, mas ela sempre vai iniciar num signo específico. Por exemplo, aqui essa casa, a casa 1, ela está iniciando no signo de Capricórnio, que é a linha do ascendente. Então aqui você tem o início da casa. Então essas fatias, tá? Como a gente está vendo, esse mapa ele possui as casas mais ou menos do mesmo tamanho, mas nem sempre isso acontece. Você pode ter algumas casas, conforme o local, a data, o sistema de cálculo, essas casas elas podem ser maiores do que 30 graus ou menores do que 30 graus. Então ele facilmente pode pegar mais do que um signo, pode estar contido dentro de uma casa. Tem mapas que você consegue encontrar até 3 signos, né, dentro de uma mesma casa, dependendo do seu sistema de mapa. E que a gente tem, por exemplo, quando uma casa está vazia, o que é que ela não quer dizer que essa casa ela não tenha importância ou ela não funciona no mapa. Significa que aquela casa ela está, vamos dizer assim, a regência dele vai ser a regência do signo. Por exemplo, aqui, a casa 8, ela tem a cúspide, o início em Leão. Então significa quem rege a casa 8 desse mapa é o Sol, né? Então significaria isso, tá? Seria basicamente isso daí. Então, qual a importância das casas? As casas elas indicam aquilo que a gente chama de assuntos mundanos. O que são os assuntos mundanos, né? Tudo aquilo que é relativo ao mundo, né? Aquilo que está no mundo. Então são assuntos do dia a dia, do cotidiano do dia a dia. Então, você seguindo a mandala astrológica, você começando lá pela casa 1, o que nós temos? A casa 1 seria a casa que representa o próprio corpo físico, o início das coisas, o começo das coisas. Tá? Então, a casa 1 é a cúspide, a primeira linha, né, que incide sobre a casa 1, onde começa a casa 1 de um mapa, é o que a gente chama de ascendente. Então, é a forma pela qual a gente se impõe, né, perante o mundo. Então, a nossa forma de se colocar diante das questões do mundo. Aí você tem, de logo em seguida, a casa 2. A casa 2 é onde as coisas se materializam. Então, tem a ver com as questões dos recursos materiais, a questão dos recursos financeiros. É uma casa que indica, por exemplo, os bancos, cofres, obra de arte, que a gente, de certo valor financeiro, tem esse significado. A casa 3, ela representa as comunicações, o pequeno comércio, o contato com a vizinhança, a escola fundamental até o ensino médio, o aprendizado das coisas próximas e imediatas da vida do dia a dia. A casa 4, a cúspide dela, o fundo do céu, representa a intimidade, a família, as origens familiares, pode representar um dos genitores, então no caso, aquele genitor que nos dá maior aconchego ou maior segurança afetiva. A casa 4 também está ligado, por exemplo, em termos de astrologia horária, com lugares muito baixos, muito úmidos, né? Coisas desse tipo. A casa 5 é a casa da expressão do ego, é a casa da criação, é a casa que representa os filhos, é a casa que representa a criação artística, shows, teatro, cinema, esportes, a paixão, né? As situações de paixão. Em termos de locais, já representa locais mais secos e mais quentes, né, para a astrologia horária. Estou falando de astrologia horária, que muitas vezes na astrologia horária a pergunta que se faz, né, dentro de um mapa de astrologia horária seria em que local está alguma coisa ou que local que aconteceu alguma coisa, né?
E as casas, ela pode indicar também os locais físicos, né? Seria basicamente isso. A casa 6, ela é a casa que nos dá pistas daquilo que se representa a nossa saúde, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso trabalho que a gente faz, aquele trabalho que é repetitivo, aquele trabalho que é feito, vamos dizer assim, de uma forma para atender as nossas necessidades fundamentais. Não, a casa 6 representaria isso, né? Representaria também processos de curas de doenças, surtos, né, que a gente tem de doenças crônicas, representa também pequenos animais domésticos, o cuidado com animais domésticos, pessoas que cuidam da gente, pessoas que a gente cuida, ou animais que a gente cuida ou que cuida da gente, o cuidado, né, de uma forma geral, e a rotina, e a saúde, né, a saúde do dia a dia. Isso é o que representa a casa 6. A casa 7, que seria o nosso descendente, né? Ela representa o outro. Então, por exemplo, no mapa de astrologia horária, representa o próprio querente, a pessoa que está fazendo a pergunta, representa um inimigo, um amigo. Esse inimigo, no caso, seria um inimigo declarado, alguém que é conhecido, né? Alguém que está nas escuras. Ela representa acordos, contratos, cartórios, coisas desse tipo. A casa 8, ela representa os lugares, vamos dizer assim, mais ligados com a morte, lugares e situações associados à morte e ao sexo, né? A casa 8, ela tem essa natureza. Então ela pode representar cemitérios, necrotérios, pode representar motéis, o lugar onde está acontecendo a cópula, a relação sexual. Ela representa o sentimento de morte, representa também o dinheiros recebido por herança, por seguros, seguradoras, coisas desse tipo, né? Pensões, coisas desse gênero. Então a casa 8 também, ela representa o dinheiro que vem do outro, o dinheiro que eu tenho que pagar para o outro, as trocas feitas entre as pessoas, né? A casa 8 tem essa natureza, por isso que ela é uma casa que está relacionado ao sexo, né? Porque o sexo, ele compreende um certo nível de troca. E também a própria morte, porque a morte também representa um processo de troca, né? Você está trocando de uma situação para outra. Então a casa 8 representa lugares mais sombrios e mais úmidos, né? Coisas que lembram cemitério, né? De um modo geral, se a gente for pensar em termos de locais. Ou águas subterrâneas, umidade nesse sentido. É uma casa úmida, né? A casa 8 e a casa 12 e a casa 4 são casas que a gente diz que são casas aquáticas, né? Assim como a casa 1, a casa 5 e a casa 9 são casas ígneas, são casas quentes, casas de fogo, né? E as casas de ar seria a casa 3, seria a casa 7 e seria a casa 11, as casas aéreas, onde tem um elemento de ar, um elemento intelectual, um elemento de comunicação muito forte dentro dela. Bom, a casa 9, ela é uma casa que representa normalmente as universidades, as faculdades, as viagens para longas distâncias, o comércio exterior, as religiões como instituições, as igrejas. Ela pode representar também as torres de igrejas, né? Não as torres de calabouços, as torres que elas, tipo Bastilha, que teve, por exemplo, na Revolução Francesa. Representa mais uma torre como a representação de uma instituição que carrega um conhecimento, ou seja, essas torres que tem em catedrais, que tem nos templos islâmicos, né, nas mesquitas e assim por diante, né, os antigos minaretes, né. Então representa lugares altos, mas lugares altos que estão relacionados ao conhecimento, à filosofia. Então tem tudo a ver com esse lado assim de se atirar ao novo, né, ao desconhecido, aquilo que é filosófico. Tem a ver com então, lugares altos, mas não locais altos nos sentidos naturais. Os locais altos da natureza vão estar presentes na casa 10, que é a próxima casa que a gente vai falar. Então é uma casa muito ligada com essa parte, né? As longas distâncias e os grandes deslocamentos. E a comunicação em língua estrangeira,
e tudo mais. A casa 9, novamente, indica aquilo que é estranho ao cotidiano, né? Aquilo é estranho ao lugar comum daquilo que se fala. E a filosofia e religião. Tem a ver também com tribunais, né? Não nos tribunais como estavam presentes na casa 7, mas tribunais, porque a casa 7 era mais tribunais julgando acordos. A casa 9 são tribunais mais julgando vamos dizer assim, a ética e a filosofia mais pura em si, né? Então seria, por exemplo, o tribunal que vai estar discutindo se algo foi crime ou não, se algo está dentro do ético ou não. Não, já a casa 7 seria tribunais que está julgando, vamos dizer assim, como é que fica esse acordo de casamento que está acabando, seria as varas de família, por exemplo. Já a casa 9 seria as varas civis, criminais e administrativas, seria algo mais ou menos nesse campo, nesse sentido, trataria de assuntos mais desse tipo, né? A casa 10. A casa 10, ela representa os lugares altos, né, no sentido físico. Então, na astrologia horária, se eu estou procurando alguma indicação e ela cai na casa 10, ela está falando de alguma coisa alta, né? Se você está falando de uma casa, seria, por exemplo, no alto de um armário, no alto de um guarda-roupa, mesmo no telhado. Se você estiver falando do mundo, seria alto de uma montanha, alguma coisa elevada, né, nesse sentido. A casa 10, ela representa a carreira, a forma como a gente se coloca na sociedade, o nosso status, nossa posição em relação ao status. Ela significa também o poder institucionalizado, o poder, aquela coisa do chefe, do patrão, aquele que manda, aquele que tem o poder mesmo de verdade. Ela, em termos de origem, de família, representa aquele genitor que nos deu um sentimento de hierarquia, de um local no mundo, de como obedecer às regras do mundo. Então seria aquele genitor que nos conseguiu nos dar essa noção, né, daquilo que como nós devemos nos posicionar diante da hierarquia e daquele que nos comanda, né, como a gente se relaciona com o poder, de um modo geral. Então a casa 10 é o ponto mais elevado de um mapa, né, de um mapa astrológico, e ele representa fundamentalmente os lugares altos e o status e o poder, o status quo, né? Quem tem o poder político, quem tem mesmo o poder real dentro de uma determinada situação. A casa 11, ela já representa um certo grau de subversão em relação à casa 10, né? Ela representa as organizações sociais, os clubes, os sindicatos, as organizações de classe, os movimentos sociais, os amigos, a nossa noção de futuro, né? Então ela representa já, vamos dizer assim, em lugar físico, algo que já está em processo de queda, né? Então vamos supor, seria o começo da descida de uma ladeira, né? O processo de descer para um lugar mais baixo. Ainda não é o ponto mais baixo, não significa um ponto baixo do mapa, mas sim uma queda. Então, para a astrologia horária, significa um lugar onde se caiu algo ou está por cair algo que representa um processo de queda e de ruptura, né? Porque a casa 11 ela já dá uma noção de coisas que se rompem, de ruptura, já não é mais um lugar tão elevado como é a casa 10. E a casa 12, que seria a última casa astrológica, já é uma casa novamente ligada à questão da morte. Aqui as coisas estão se decompondo, elas estão se dissolvendo, elas estão se perdendo. Essa casa ela pode ser associada em termos de locais para astrologia horária com cemitérios, sim, né? Mas muito mais do que com cemitérios, com igrejas, capelas, lugares úmidos, com calabouços, com manicômios, com lugares onde as pessoas ficam isoladas, né? Então, hospitais, presídios, enfim, com todas essas coisas, né? A casa 12 também ela representa lugares onde pode estar acontecendo expressões artísticas, poéticas, onde a imaginação pode estar se manifestando ou criando. Então, assim como aconteceu com as casas 5, também pode representar cinema, teatro, mas muito mais como um processo de manifestação de uma verdade alternativa. A casa 12 está muito ligado com as questões da alienação mental. Quando a gente fala alienação mental, não é só a loucura, mas os transes mediúnicos, lugares onde tem a possibilidade de manifestações mediúnicas e espirituais, locais onde as pessoas podem estar mentindo, criando coisas com a sua mente e manifestando essas realidades alternativas, né?
também tem a ver com a alienação mental causada pelas drogas, pelo álcool e assim por diante. Também tem muito a ver com a questão da caridade e de auxiliar ao próximo. Esse seria basicamente o significado da casa 12. Para finalizar essa breve apresentação sobre as casas astrológicas, né, a gente precisa relembrar que existem vários sistemas de cálculo de casas astrológicas. Hoje em dia, com os programas de computador, é tudo muito mais fácil, você vai optar pela casa que você quer. Quando você puxa um mapa astral, normalmente os programas e os sites calculam num sistema de casas chamado de sistema padrão. Existem alguns sistemas de cálculo de casas específicos, como o Regiomontano e o Plácidos, que são para usos muito específicos. O Regiomontano é muito usado para a astrologia horária, né, e a astrologia medieval. O tamanho das casas vai ter muito a ver com a questão com o horário, local e sistema de casa que a gente está usando no cálculo das casas. E cada sistema tem uma aplicação, né, de acordo com a intenção daquilo que se faz. E quando um signo está interceptado, quer dizer que nenhuma das cúspides, que a cúspide não toca aquela casa, ou seja, aquele risco do início da casa não toca o signo. Isso significa que o planeta que rege o signo que está interceptado em uma casa, quer dizer, como se o signo estivesse ali isolado, sem ser tocado pela casa, né, pela cúspide, pelo início da casa. Significa que aquele planeta tem dificuldade de manifestação, ele ficou a sua energia aprisionada. Então, por exemplo, se você tem um signo de Áries ou Escorpião, vamos dizer assim, interceptado numa casa, o que significaria, né? Então vamos lá, vou dar uma olhadinha, tentar explicar aqui uma interceptação. Esse mapa não tem interceptação, mas isso aqui, ó, é uma casa, certo? Vamos supor que o signo de Escorpião ou de Áries estivesse aqui dentro, aqui preso, antes do risco inicial de uma casa, que começa, vamos supor, né, a casa está começando aqui, está terminando aqui, e o signo estivesse aqui dentro e não estivesse sendo tocado pela cúspide em nenhum momento, então ele está interceptado. Se isso for Áries e Escorpião, é Marte que não está conseguindo agir dentro daquela casa. Significa que dentro daquele assunto falta uma certa agressividade, uma certa capacidade de se impor, que é a natureza ariana. Se fosse, por exemplo, um signo saturnino, Capricórnio, Aquário, significa que a pessoa tem dificuldade de se disciplinar, por exemplo, que Saturno é um planeta disciplinador, então falta essa energia dentro da casa. Então isso são coisas que podem dar pistas de como mudar o seu comportamento, né? Então a casa, ela traz muitos elementos importantes, né? E ela te traz justamente as informações, o que se relaciona dentro do assunto mundano, do assunto do mundo, né? Então se você quer, por exemplo, na astrologia horária, você quer saber aonde que está alguma coisa, então você perdeu alguma coisa ou alguma pessoa, você quer saber aonde pode estar essa pessoa, se o significador da pessoa está numa casa determinada, e isso já começa a dar pistas de lugares onde você deve dar prioridade para procurar. Por exemplo, se o significador do objeto da pessoa cai, vamos supor, na casa 4, e isso pode dar indicativos de que a pessoa ou o objeto esteja num lugar baixo, né? Então vamos supor, se a pessoa se perdeu no estado de São Paulo, minha pergunta é assim, que cidade do país, que cidade do estado de São Paulo pode estar essa coisa ou essa pessoa? Eu procuraria em cidades baixas, por exemplo, a Baixada Santista, por exemplo. Se cai significador na casa 10, isso pode ser que esteja num lugar alto. Se eu estou pensando em São Paulo, estaria pensando em Campos do Jordão, né? Ou na região da Serra, de alguma das serras paulistas, né? ABC Paulista, que é uma região serrana, ou qualquer coisa assim. E por aí vai. Se é um objeto em casa, eu procuraria em cima de um guarda-roupa, de um armário, né? Te dar pistas sobre isso. E os signos também podem te complementar, reforçar essa ideia e te dar um conjunto de lugares onde você pode estar procurando. E os assuntos, né? Se você está querendo saber da saúde, você não vai olhar o significador de um mapa astral na casa 10, você vai usar o significador da casa 6 e da casa 12, que a casa 12, assim como a casa 6,
também é significador de saúde, só que a da casa 12 é significador de doenças mais assim agudas, né? Aquelas doenças que dão de uma maneira mais repentinas, de uma maneira mais forte. E a casa 12 também, assim como a casa 6 representa animais pequenos e domésticos, a casa 12 ela representa muitas vezes animais selvagens ou animais de grande porte. É fácil de lembrar, né? A casa 6 representaria a formiguinha e a casa 12 representaria o elefante. Seria basicamente isso, ou o leão, né? A casa 12 representaria animais mais dessa natureza. Então, essas informações não são muito difíceis de encontrar sobre o significado das casas. Você encontra muita coisa nos livros, nas literaturas e na internet, tem muita fonte aí confiável onde você pode encontrar informações sobre as casas. E as casas elas são fundamentais para você entender o contexto do que se fala na astrologia, em que parte do mundo se insere aquilo. Seria basicamente isso. Então isso seria o que nós temos para falar de momento sobre as casas astrais e até o próximo vídeo. E até mais.